sociedade não é continente com o sofrimento do adulto que perde o seu pet. É com a frase do livro O Resgate da Empatia, da Gabriela Caserato, que eu inicio o nosso bate-papo de hoje. Um espaço criado e pensado com muito carinho para que a gente possa falar dos nossos lutos e das nossas perdas e dar sentido para os nossos lutos. Meu nome é Lívia, sou psicóloga, sou especialista em luto e hoje eu tenho 3 pessoas muito especiais que vão bater um bate-papo comigo sobre o luto do pet. Monique, Laura, Priscila, obrigada pela participação e por toparem essa aventura aqui comigo. A Laura é minha amiga pessoal e correspondente caixa. A Monique é bióloga, mestre em biologia animal, doutora em ecologia e evolução, cat friendly, associada da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Comportamental, é proprietária da Cat Gym, certificada em comportamento felino avançado, consultora de comportamento e bem-estar felino e é cat sitter da minha filhota, a Pitanga, que vocês vão ouvir falar muito sobre ela, que é uma jovem senhora que vai estar participando durante todo esse nosso bate-papo. E a Priscila, ela é médica veterinária, pós-graduanda em nutrição de cães e gatos, membro da Sociedade Brasileira de Nutrição de Gatos e Cães e proprietária da empresa Bump Pet e Bump Pet Food. E é a nutricionista da Pitanga também, porque Pitanga come tilápia, Pitanga é rica, então Pitanga também tem uma nutricionista. Gente, é um tema bem delicado. Eu acho que para todos nós que temos pet, que temos relação com o animal, então é algo que pode nos tocar, mas eu acho que é muito importante a gente abrir espaço para falar sobre o luto do pet, exatamente porque a gente não encontra na sociedade, nas pessoas, muitas vezes nem nas nossas redes de apoio, um acolhimento quando tem a perda de um animalzinho. Laura, eu vou começar contigo. Quero que você conte um pouquinho da sua história de perda de pet, como é que foi, compartilhar um pouquinho sobre esse luto que você viveu quando você perdeu o seu animalzinho. Perfeito. Lívia, obrigada pelo convite, primeiramente. Acho que é extremamente importante falar desse assunto quanto os demais assuntos que você está trazendo no seu podcast. Parabéns pela coragem e determinação de fazer. A gente sabe o quanto isso é desafiador. É muito prazer estar aqui para contribuir, tá? E a história que eu trouxe hoje, né, que eu pensei quando você postou, né, quem teve um luto de pet, e quando eu respondi foi pensando nesse caso, né, nesse filhote que eu perdi. E a gente lida, né, hoje a sociedade em geral já lida de uma maneira com os pets muito nessa questão de filho, de rotina da vida, de um companheirinho, ele alegra nossa casa, alegra o nosso lar. Então, realmente, principalmente quem não tem filhos, em vários casos, eles se tornam, né, eles tomam esse local aí mesmo, desse apoio, dessa companhia. E na hora que eu te respondi, eu pensei, sim, no Scooby. Eu tenho outras perdas aí, de criança, principalmente, né? Eu sempre fui rodeada de animais. Minha mãe é uma apaixonada por bichos em geral. Então, a gente já passou por muita coisa, mas acho que é isso que você disse. Quando é criança, todo mundo olha e fala, ai, tadinha da criança. A criança vai sofrer, mas... E o adulto, né? Ele sofre isso também. Então, eu acho que o Scooby, ele vem nessa fase. E eu fui muito relutante de ter o Scooby. Creio eu que justamente por todas as experiências que eu já tive. Então, foram vastas, porque minha mãe sempre acolheu. Então, ela sempre acolhe, sempre tá com mais um bichinho e a gente pega amor. E, infelizmente, a vida deles dura menos do que a nossa, né? Na maioria das vezes. E eu acho que eu já tinha sofrido muito nesse sentido e eu não queria muito, relutei bastante em ter, mas foi surreal de maravilhoso ter tido ele na minha vida, porque realmente foi um período curto, assim, foram 3 anos só que ele esteve conosco, mas ele era um cachorro, nossa, um charme, e foi muito desafiador, porque ele teve
linfoma, eu acho que é essa a palavra, as doutoras me socorrem. A gente tenta esquecer. E é engraçado, vindo pra cá, eu falei, meu Deus, eu tenho que lembrar. Porque a gente tenta deixar pra lá, né? E não pensar nesse sofrimento que foi. Porque realmente foram em torno de uns 6 meses de tratamento com ele, de luta, de despesa, de leva, faz químio e você senta com o médico fala assim, olha, não tem o que a gente fazer. Você vai buscar uma melhora, uma qualidade de vida para ele. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai ajudar. É isso que você quer ouvir. Você quer ouvir que você vai levar, que você vai gastar o rim que você não tem, que você vai fazer... E que ele vai ficar bom. Você vai dar um jeito e vai levar ele de volta pra casa. Exatamente. Vou voltar pra casa e ele vai melhorar. Então, assim, no caso dele, a gente foi... Ele ficou molinho um dia, pra cabisbaixo e tal, e a gente foi observando, enfim... a gente já começa a memória já aqui a não lembrar tanto dos detalhes, mas eu sei que a gente fez consulta, fez exame, fez tudo, e aí, ele tem esses linfomas, vamos ver, tem que tratar, tem que ver o que é, como que é, e eles iam crescendo, então eles eram por todo o corpinho dele, então crescia, acho que foi bem isso, acho que a gente começou a perceber um carocinho, fazia carinho aqui nele, falou, tem um negocinho aqui. E quando você vai buscar e tudo, você começa a pensar, você tira, você faz uma cirurgia, você busca algo assim. E, infelizmente, com ele, chegou no ponto que os médicos já falaram, né, doutora, não tem, o que a gente vai buscar é uma qualidade de vida dele. Então, nós vamos trabalhar para que ele viva bem, porque ele não fala. Então, ele tá sentindo dor e ele não conta. Então, cara, se lidar com isso é muito difícil, porque o que eu via, ele às vezes prostradinho mesmo, e aí você imagina, você tá sofrendo, tá doendo. E tinha hora que ele tava muito alegre, então eu tive várias fases que ele tava muito enérgico, muito alegre, e eu falava assim, gente, tá vendo? Ele tá lutando, ele vai ficar bom. E, cara, e aí ele desaba de novo e você volta na médica, chegou o dia de fazer químio de novo, enfim. Depois eu posso ver se eu acho, às vezes ele alguma chegou, fotinha. Então, a fazer quimioterapia? Uns 6 meses, amiga. Uns 6 meses. Eram sessões, acho que a cada 20 dias, se não me falha a memória. E, assim, é muito pesado, porque você tem que ir, você tem que acompanhar, você tem que segurar, você tem que... E eu me envolvia também, acho que se você não quiser, capaz que tudo bem, mas eu queria estar ali, né? A gente quer fazer algo por ele. E você tem que fazer o exame do coraçãozinho. E aí, não tinha uma quantidade que ele poderia fazer. Mas eu sabia que se ele parasse de fazer, ele iria embora mais rápido. E você começa a fazer as sessões e chega um momento que na hora que vai fazer o eletro, ela começa a falar assim, eu já não recomendo mais as sessões de químio. Então... Cara, é muito desafiador, porque você quer fazer o que você pode, só que ao mesmo tempo, uma hora o corpo dele fala, eu não posso mais. E ao mesmo tempo, você vê um cachorrinho sorridente, alegre, doido, brincando com você, e você fala, gente, como que eu vou parar? Como que eu vou falar assim, não, tá ótimo, chega, e vou deixar ele na situação que vai ficando. Então, assim, é muito desafiador a gente decidir por eles. Né? Eles não falam, a gente olha para aquele olhinho ali e tenta decifrar o que está acontecendo. E para mim, a do Scooby, acho que foi o mais desafiador de todas por isso, porque você tem que tomar a decisão de tratar ou não tratar, até onde tratar, e nenhum médico, pelo menos assim, nenhum veterinário que eu conversei virava e falava assim, não, agora não. Eu queria que eles decidissem por mim. Mas eu sei que não é o papel deles, né? A decisão é do tutor, é do dono. Então, assim, até onde você vai? Até onde você tem dinheiro para ir. E ao mesmo tempo que você fala assim, poxa, mas eu vou ficar gastando e eu sei que não tem. E até onde ele tá sofrendo, porque também não é só isso, né? Não é só você falar, eu vou pagar, mas... E ele? Cada sessão, eu imagino que deve doer, sei lá, ele voltava pra casa todo cabisbaixo, e aí eu pensava, eu vou de novo, não vou, e assim foram-se algumas, eu não sei exatamente quantas, mas eu sei que foram 6 meses,
Até que o coração acho que foi ficando grande. É isso que acontece, meninas? Pode acontecer. Pode acontecer. Não sei se é padrão pra todos, mas acho que o coração foi ficando. E a médica que fazia o exame do eletro falou, não recomendo mais, a gente vamos buscar outras formas paliativas e tudo mais, enfim. E aí a gente teve que optar por... E aí, assim, ele já não comia mais a ração, tinha que pôr comida junto. Tinha que pôr comida junto, tá? A Nutri vai saber dizer ali. Então já começou a ficar bem desafiador, porque eu trabalhava o dia todo. E ele dentro de casa, e como que faz? Tem que fazer frango pra misturar, tem que não sei o quê. E ele não pode comer só de manhã e de noite, ele tem que comer mais. E você começa a se culpar. E nisso, minha mãe, que é linda, maravilhosa, detentora de todos os animais, me acudiu muito nessa época. Porque eu falei, mãe, eu acho que... E assim, ele não comia. E aí eu via que se ele ficasse sozinho, ele não comia, ele não bebia água. Se ele tivesse companhia, ele comia, ele bebia água. E aí ele foi pra minha mãe. Eu levei ele pra casa da minha mãe, ele ficou um tempo lá. E aí ele deu uma melhorada, incrível como acho que o ambiente traz isso, né, pra ele. Em geral, né, pra nós. E aí ele ainda... Foi mais um pouco, assim, alguns dias estava muito bem. E minha mãe é a primeira a falar, minha filha, nunca, nós vamos até onde der. Eu tive, né, minha mãe teve cachorrinha que, assim, teve câncer de boca, que chegou ao ponto de tirar. Minha mãe teve gato com FIV, que teve que tirar todos os dentinhos. Minha mãe vai até o fim. E aí, o que eu fazia? Eu vinha vê-lo todos os dias na minha mãe. E vinha, passava todos os dias para vê-lo, para acompanhar, e ela ficou cuidando mais próximo, porque ela tinha essa disponibilidade, né, de estar ali com ele durante o dia. E aí, até que minha mãe um dia me mandou mensagem, minha filha, me mandou vídeo, olha como ele tá assim o dia todo e não sei o quê. E aí ela falou, minha filha, eu acho que chegou a hora. E, gente, que desafio é você ouvir isso, porque eu lutava contra isso e pra mim, acho que foi um pouco cômodo, assim. Eu levei pra minha mãe e eu parei de ver o dia, aquele tempo longo. Eu ia lá, via ele me via, ele tava alegre, ele tava me vendo. Você se afastou, né? Eu me afastei um pouco pela situação, pelo bem dele ali naquele momento, mas... Quando ela começou a trazer isso, eu lembro demais do dia. Que eu chorei e falei, mãe, não, mas não sei o quê. E aí, fui na casa dela e aí ele ficou animado. Eu falei, mãe, você tá vendo? Olha como ele tá. Não, ele não desistiu, não. E embora. Minha mãe, não, tá bom, vamos ver. Realmente, ele tá melhor. Ficávamos nós nessa. Até que realmente chegou o dia que a gente falou, não dá. Realmente, ele tá sofrendo e aí a gente precisa ser adulto. Colocar a nossa dor de lado e decidir por eles mais uma vez, né? E aí a gente precisou realmente buscar um local pra levar, pra ver e eu acho que esse, sim, foi o dia mais difícil, assim, que eu já passei. Porque como... Eu não sei se ele sabe que ele tava a caminho de parar de sofrer. Ou o que é, mas parece que ele arrumou uma energia. E eu lembro que eu tava lá na clínica e ele em pé, correndo. Eu falei, mas gente, tem 3 dias que você não levanta. Você tá em pé. Aí eu falava pra minha mãe, mãe, ele olha aqui, mãe. E não sei o quê. Gente, eu devo ter ficado acho que umas 2 horas lá, assim, lá de fora, porque era um pet, tinha lojinha, então a gente brincava, andava e tal. E a moça vinha e falava assim, se você quiser ir embora, outro dia você volta. E aí a gente ficava, minha mãe falava, não, meu filho. E aí nessa a gente ficou, até que, enfim, precisamos levar, e foi ficando tarde. Eu falei, não, é isso, não adianta, vamos pôr aqui de lado. E eu fiz questão de entrar, mas você perguntou, você quer vir, você quer acompanhar e tal. E fiquei, segurei ele, acompanhei e tal. E foi uma coisa que ele tinha um negócio de... Ele era peidorreiro.
Que raça era que era? um beagle. O Scooby é um beagle. Ele era muito peidorreiro. E aí, assim, às vezes a gente tava assistindo filme, ele tava aqui, de repente, você ouve um barulhão, eu falava, meu Deus do céu, uma carniça. E assim, eu não esqueço que eu tava segurando ele, fiquei segurando, eles botam, né, um remedinho e tal, e ele vai acalmando. Ela falou, olha, fica tranquila, ele vai dormir. Gente, ele começou a roncar e soltar pum, porque eu acho que foi relaxando, capaz que o corpinho dele... Só que no meu sentimento da hora, era assim... Cara, ele tá, tipo assim, ele acalmou, porque nem isso ele tava fazendo. Eu não sei se ele tava sentindo tanta dor, como é que ele tava. Mas eu lembro que esse momento eu ri. Minha mãe tava perto, eu falei, mãe, tá ele aqui até nessa hora. Mas, enfim. E aí a gente levamos. Minha mãe sempre quis, assim, né? Vamos fazer, vamos enterrar. Eu levei embora pra fazer. A gente não quis cremar. Minha mãe sempre quis enterrar, como era casa e tal. E aí cuidamos dele, fizemos tudo. E até quando minha mãe precisou mudar dessa casa, uma das coisas que pra minha mãe, pra gente, foi muito difícil, que ela falou, nossa, mas eu vou ter que mudar e ela mudou de lá porque o pessoal vendeu pra construir prédio, né? Ela falou assim, nossa, meus bichinhos estão tudo aí. Porque tinha o Scooby, minha mãe teve galinhazinha que ela criou como de estimação, gente, vocês têm noção. Raio-X da galinha minha mãe tem no celular dela, porque a galinha deu aquelas doenças que fica... Sei. Que fica cabisbaixa, assim, sei lá o nome disso. E ela lutou, tratou a galinha e fazia um monte de coisa e você tem noção. Então, foi, assim, realmente bem desafiador. E é uma coisa que é muito difícil. É difícil você contar, é difícil você falar. Eu lembro que foi um dia à noite, acho que um domingo à noite, se não me falha a memória. E, cara, a gente foi dormir muito tarde, porque aí fomos cuidar de tudo, né? E aí fizemos, né, uma oraçãozinha pra ele, calmamos, ficamos ali. Minha mãe é super acolhedora, ficou comigo até ali, mas você chega em casa e ele não tá lá. E o voltar todos os dias é muito difícil, porque você chega, você espera, ele vem correndo, gente, é a primeira coisa, né? Quem tem bichinho tá sabe. na porta esperando. Tá lá te esperando, independente do tanto que você briga com ele, das besteiras que ele fez e o que aprontou, e você briga e ele tá lá. E realmente foi um período bem desafiador de não ter isso, de chegar e ser um momento muito, muito vazio, né? Então é isso, é de você terminar e ter que trabalhar, e no outro dia a vida que segue, e você tem, né? As pessoas sabem, falam alguma coisa, quem sabe, mas eu, particularmente dele, como assim já era algo que a gente foi um supetão, né? Eu vinha me preparando, mas mesmo com 6 meses de preparo, eu acho que a gente nunca tá pronto. Eu esqueci o que eu ia falar, gente. Só sei que a gente acha que a gente vai estar um pouco mais tranquilo, né? Por ter um preparo. Mas não. E, lembrei, eu não conseguia falar. Então, eu fiquei um tempão sem falar nada sobre. Eu não contei, eu não postei. Eu lembro que eu fui postar sobre, acho que assim, uns 20 dias depois, que eu tive condição de procurar umas fotinhas dele pra fazer um post no Instagram, pra fazer uma homenagem a ele, vamos assim dizer. Porque eu não conseguia, eu não tinha a menor condição. E quando eu parei pra fazer, eu tava em uma viagem, então assim, era pra eu estar num momento super feliz, super não sei o quê. E eu desabei, eu chorava, assim, horrores lá enquanto eu fazia esse post pra ele. E demorei muito pra conseguir fazer, né? E volto a falar que hoje eu tenho o desafio, sim, de ter outros, porque a gente passa por algumas situações que a gente fica receioso, né? Eu tive outro cachorro depois, mas nem foi por uma decisão minha, porque se fosse por mim, não teria tido. Foi até uma questão que eu falei, não quero, porque foi muito difícil, e fui eu que precisei lidar com tudo, mas depois acabamos tendo outro cachorrinho. E falo que foi muito bom, apesar de eu no começo não ter dado o braço a torcer. Depois eu achei que foi sim bom. Claro,
não substitui, não é ele, é uma outra história, é uma outra situação, é um outro filho. A gente se põe de novo no lugar de estar sujeito a viver um outro, né, tipo de um outro luto. Mas foi muito bom. Eu acho que eu chegava em casa e tinha uma alegria de novo e tudo mais. Então, eu acho que foi bacana. Hoje eu não tenho cachorros, né? A minha ausência com esse outro que foi na sequência foi por outros motivos. Ele tá bonitinho ainda, esses dias vi, tá lá, lindo, maravilhoso. Mas, hoje eu ainda tenho, assim, um certo receio por conta disso, porque é algo que a gente sabe que a gente acaba se apegando, sofrendo e faz parte da vida, né? Acho que eles estão aqui para nos dar essa alegria por um tempo e depois realmente eles vão. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Não sei se vocês sabem, o luto do pet, ele é um luto chamado luto não reconhecido. Que ele é exatamente por não ter esse lugar legítimo de acolhimento quando a gente tem a perda, né? Aí você falou que vocês tinham a prática de enterrar, né? Então, assim, com o pet, muitas vezes a gente não tem ritual de despedida, a gente não tem aquela cerimônia que com um ser humano a gente tem, de cerimônia de homenagem, de se despedir, de fazer as últimas vontades. E com o pet a gente não tem. E essa ausência, que bom que você teve, né? Então, mas essa ausência da despedida e o pensar de... Tem indicação da eutanásia, eu vou ter que assinar essa decisão, e a hora que eu assinar é a qualquer momento, e muitas vezes as pessoas não têm nem o tempo de se preparar, né? Então, fica esse vazio, essa lacuna, e como é difícil a gente se reorganizar depois, né, de uma perda. Eu acho que você colocou muito bem. Acho que todas nós aqui, a gente olha pro pet como se fosse parte integrante da família, né? E todo o cuidado e todo o carinho, ele é exatamente proporcional à dor que a gente vai sentir ou sente quando fica doente, quando tem a perda deles, né? E eu não sei se vocês sabiam, mas é esse luto não reconhecido que a gente precisa falar cada vez mais, exatamente para que não seja o cachorro ou o gato ou o animal, enfim, né? A gente tem passarinho, sua mãe tinha uma galinha, tem periquito. Passarinho já teve também. Tem hamster, enfim, né? Eles não são objetos que podem ser substituídos, né? Eles são alguém para cada um de nós e que faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Priscila, me conta, você como veterinária, você tinha me contado, né, que já teve uma perda, e a sua perda foi muito parecida com a minha, porque eu tive uma York, que morreu com 15 anos, e foi a minha primeira perda de um bichinho de estimação. Me conta um pouquinho, assim, né, não só da sua história pessoal, mas da sua história profissional, né? Eu acredito que você já deve ter tido experiências de ter casos, né, de dar a notícia de não ter mais possibilidades, de indicação de eutanásia, de como é que é essa vivência, de como é que é acompanhar todo esse universo que envolve o universo do fim de vida do pet. Sim, então, assim que eu formei, eu já entrei pro hospital veterinário e eu fiquei trabalhando ali em internação e UTI durante bons anos, né? E é algo que a gente não é preparado na faculdade, não ensina você como que você vai passar a notícia, né? Ligar para o tutor e falar, olha, não resistiu, né? Esse papo da eutanásia, assim, realmente é quase que um tabu na veterinária, porque pelo menos, eu nunca cheguei a falar essa palavra para o tutor. Então, assim, vem 100% dele. Então, meu papel é falar qual é o prognóstico, né? Se ele está sofrendo ou não. Então, eu escuto muita pergunta. Ele sente dor? Está doendo? Então, é nesse momento aí que a gente fala, olha, provavelmente, mas a gente tenta, né, controlar isso com algum fármaco, tenta dar qualidade de vida. Mas a decisão sempre, né, fica para o tutor. Eu particularmente, nunca cheguei a falar, olha, esse caso é um caso de eutanásia, né? Normalmente o tutor, ele já percebe, ele vê no olhar ali do cão que ele não tem qualidade de vida, que ele está triste. E
durante esse período, né, em hospital, quando eu fazia faculdade, eu assistia Grey's Anatomy, eu queria trabalhar naquilo, eu achava que aquilo era o legal da medicina veterinária, então eu queria aquilo de estar numa emergência, de chegar, por exemplo, uma picada de cobra, isso, aquilo outro, achava aquela adrenalina era o que eu queria para minha vida. E a minha saúde mental nesses 3 anos foi só definhando. Então, assim, no final de 3 anos eu tinha engordado quase 20 quilos, eu não tinha qualidade de vida nenhuma. E aí foi quando eu falei, gente, eu não consigo, porque aquilo tava me derrubando mesmo, sabe? Porque além de você lidar com o sofrimento do animal, é o sofrimento do tutor, e cada tutor, ele reage ao luto de uma forma diferente. Tem pessoas que ficam tristes, que você vai ali e acolhe, tem outras que ficam agressivas, que precisam culpar alguém, né? Acho, enfim, e aí às vezes aquela agressividade, aquilo me deixava muito mal. E às vezes eu ficava assim, uma semana pensando, meu Deus, será que eu realmente sou culpada por aquilo? Então, é uma situação muito, muito, muito complicada mesmo, e que a vida que vai ensinando, o tempo que vai ensinando você a lidar. E quando eu fui escolher minha especialidade, foi uma das coisas. Eu falei, gente, eu quero algo fora disso, porque eu vi que não tenho muito talento. É uma situação muito complicada de estar trabalhando diariamente com isso. E você disse que vai até o final, né? E tem pessoas que não cabe a mim julgar, mas às vezes eu sentia no meu coração que eu falava, gente, será que tá na hora mesmo? E o tutor já tinha falado, não, pode fazer. E na hora que eu ia fazer, eu falava, ai, meu Deus, eu não sei se eu quero fazer. Já teve situações de eu sair chorando. Eu imagino. E chamar o dono do hospital, falar, faz você, porque eu não sei se é o momento dele, eu não sei se cabe a mim encerrar essa vida aqui agora. Então, realmente, assim, é muito difícil. Eu tomei essa decisão também na minha York. A minha York era doente renal. E sempre foi meu sonho de infância ter um cachorro. E aí eu tentei muito, e com 10 anos eu tive ela, a Pink. Ela viveu comigo 15 anos, então ela esteve comigo dos meus 10 anos de idade até eu praticamente formar. E aí ela teve doença renal, o diagnóstico foi bem com 10 anos, então ela viveu 5 anos ainda com a doença. E eu sempre sentia no meu coração que, eu não vou sofrer tanto, porque ela já tá idosa, já é o fim dela. Então, a gente tá se preparando durante todos esses 5 anos ali que ela tem um diagnóstico, e eu tô me preparando para quando ela for. E aí, ela foi pro hospital, internou, e assim, ela não tinha mais jeito, ficou na UTI. E aí, nesse tempo, nessa uma semana, todos os dias eu ia para tomar a decisão e não tinha coragem. E eu ia, ela em coma, não reagia. Mas, às vezes, quando eu conseguia falar, às vezes eu sentia que ela abanava um pouquinho o rabinho. Eu falei, gente, eu acho que ela vai reagir. E aí... Esse aviador, né? A gente viu que eu tô falando pra vocês, gente. Eu chegava, ele tava pulando, eu falava, olha aqui, mãe. Não, em coma. E, às vezes, eu conversava, ela abanava o rabinho. Eu falei, eu acho que ela vai reagir, vai viver mais um tempo. Eu tenho um paciente de 18 anos, vai que ela vive mais 3. E aí, foi desse jeito, né? Até no final, assim, ela começou a ter várias crises convulsivas por causa da doença. E aí, eu acabei tendo que optar pela eutanásia. E não foi fácil. E eu, assim, sempre jurei, gente, tava uma semana e eu falava pra todo mundo, assim, eu gosto de ser durona para as pessoas. Eu falava, não, é o fim da vida, 15 anos, é o tempo dela. Eu vou lá e vai encerrar isso, tudo bem. E aí, quando eu saí do hospital, que eu decidi, assinei os papéis e saí, eu não quis acompanhar, diferente de você, eu não dei conta. Eu saí, gente, eu fiquei assim, acho que dentro do carro umas 5 horas chorando. Chorava. Então, e assim, não só por ela que é minha, mas já teve vários pacientes que a gente pega muito amor. Muitos pacientes ficam muito tempo internados. Então, todo dia você vai lá, dá comida, conversa, abana o rabinho, não sei o quê. Então, e sobre a questão de não ser reconhecida, eu vejo algumas pessoas, assim, que realmente tem que sair de uma situação dessa e já ir direto pro trabalho. E, assim, não sei, as empresas não entendem esse sofrimento, essa dor. Eu nem sei como que é a questão de legislação, mas, assim, eu como... Acho que não tem. Não tem. Não tem porque é isso, não é considerado como nada, não é um membro da família. Sim. Né? E a gente sabe que é um membro, assim. E ainda assim, se a gente for parar para pensar na legislação que a gente tem hoje, é pouco tempo de licença, né? Então, ninguém se reconstrói em, sei lá, 3 dias. Sim. Com o pet, não existe isso, né? Então, é isso, assim, em relação à parte profissional, né, do luto, realmente eu sinto que o veterinário não é preparado para isso. Eu não sei se o médico tem algum tipo de preparação em relação a isso. Agora que eu vejo que
que surgiu a especialidade, acho que aqui em Goiânia tem os geriatras, né? Que então eles lidam com idosos, que eles estão nessa pegada tanto da saúde mental em relação a isso, conversar com o tutor que está com o animalzinho no fim da vida, como da parte de veterinário também. Veterinário, eles, não sei se é o mais, mas assim, tem um índice de suicídio muito alto. Muito alto, né? Eu acredito que por não saber lidar com esse sentimento, tanto vindo dele, como sentir esse sentimento do outro, né? E não saber lidar com essa situação. E é isso. Ser veterinário, então, não minimiza a dor da perda. Não, de jeito nenhum. A gente sofre com os nós, com o dos outros, com os pacientes, com todos. Eu acho que não é pela profissão, porque é pela relação que você tem com o animal, né? A gente se apega muito, assim, né? Tenta manter o profissionalismo, mas não tem como. O bichinho te olha ali, abana o rabinho, que não tem como a gente não ter um afeto, ter um sentimento ali e sofrer, às vezes, junto com o tutor. Já passei notícia chorando. O tutor chorando e eu tentando, gente, será que eu sou uma péssima veterinária? Porque eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo passar a notícia de forma séria. Mas é isso, assim, a gente. É aquela velha história, né? É um ser humano diante de um outro ser humano que tá minimamente demonstrando empatia. Sim. Na realidade, eu acho que sim, e é difícil, porque às vezes as pessoas que têm essa humanidade ou essa disposição até de expor, ou de sentir mesmo, porque também vamos combinar, deve ter gente que pra ele não sei, virou ali um bicho ali, um negócio animal, e sim, tem pessoas, acho que como na medicina, tanto quanto na veterinária, a gente vai ter esse tipo de profissional. E é uma pena que os profissionais que às vezes são mais emotivos, ou vamos dizer, ou sentem, né, um pouco mais disso, acabam por muitas vezes optando por outro caminho, até por serem assim. Sim. E é uma pena, porque eu acho que a gente precisa de mais pessoas que vão ter essa empatia, né? A gente teve um caso agora, não foi nem meu, nem nada, mas meu irmão teve um gatinho que ele adotou, e muito pequenininho ainda, muito recente, foi fazer uma castração. Enfim, só sei que, gente, daí eu não lidei de próximo, mas o que ele contou, coitado, primeiro que ele chegou arrasado e aquilo, né? Trabalha comigo, chegou lá no escritório, ele tava bufando e eu falei, gente, o que aconteceu? Não sabia também direito o que tinha acontecido. E aí depois, por quê? Porque é isso, sai pra resolver um negócio, volta, não tem assim, não vou voltar. Mas ele ainda tinha o espaço exatamente por trabalhar contigo e você conseguir entender. De falar alguma coisa, mas não, é uma coisa que eu acho extremamente importante sim a gente falar sobre o assunto, porque às vezes são coisas que por mais que a gente passou, às vezes a gente não pensa, porque da mesma forma que eu passei, na minha cabeça eu passei e eu tinha que viver. Eu não podia, não. Da mesma forma que acho que ele também, e acho que se ele tivesse chegado a conversar, hoje ele não responde a horário assim diretamente comigo, mas talvez, poderiam ter falado, tudo bem, fica em casa, mas eu ia falar assim, fica em casa e amanhã você vem. Não ia ser nada muito além disso, mas realmente é um desafio, né? E ele ficou muito mal, muito chateado, realmente. E isso, ele ficou muito bravo com a pessoa, com a clínica, com como... E uma das coisas que ele me relatou foi isso. Ele falou assim, a forma como falou, minha mãe me ficou horrorizada. Tipo assim, a forma como falou foi assim, não deu. Ué, que isso? Entreguei, tava saudável, não sei o quê, só pra fazer... Profissionais e profissionais. Então, assim, ela ficou muito revoltada justamente, principalmente, que ela acredita que foi algum erro, alguma coisa, porque não tinha nada, era um procedimento simples, né? Simples. E a forma. E, assim, muito que minha mãe e ele relataram foi a forma como foi passado. Falou, não, como foi passado, como se não fosse nada. E ela ficou realmente bem chateada com isso. Então, eu acho que é isso, né? Na realidade, acho que é uma pena que os profissionais que têm esse lado, às vezes, optem por não seguir nessa linha de embate, porque realmente ela é muito desafiadora. Né? Eu fiquei pensando, humanização, né? A gente vê tanto sobre humanização na saúde, é humanização que se estende à saúde do animal também, né? Porque se a gente for parar para pensar a nomenclatura é médico veterinário, né? Então, ele cuida de um ser vivo.
E aí eu fiquei pensando em humanização. Acho que você, Monique, é muito batalhadora por humanização, principalmente ali da causa felina, né? Conta um pouquinho da sua experiência, do que você tem, né, de bagagem, que eu acho que você tem muita bagagem, tanto de acolher pessoas, como de vivenciar perdas ao longo aí da sua vida. Uhum. Então, primeiro, queria agradecer, né, o convite, que nem ela falou, eu acho que é super importante. A gente está vendo agora que os profissionais veterinários, né, estão tentando falar mais sobre isso. Então, a gente já vê alguns grupos de veterinários e psicólogos se unindo para falar um pouquinho sobre luto. A gente já tem, como ela falou, tem os geriatras agora. A gente tem, inclusive, aqui em Goiânia, um grupo que trabalha com a parte de cuidados paliativos para os animais. Então, assim, aos pouquinhos, eu acho que a gente está caminhando. Ainda falta muita coisa, né? Ainda falta muita coisa. E eu depois que eu larguei a minha vida acadêmica, que eu fui trabalhar com os gatos, eu vi bastante coisa. E a gente se envolve demais. Porque tem animaizinhos que estão com a gente, às vezes, mais do que estão com os próprios tutores. Muitas vezes, quando são pessoas que viajam muito ou que não ficam muito em casa, né? Então, a gente vira meio que uma referência. E quando chega nessa hora, né? Ou o bichinho tá doente, ou o bichinho morreu, ou ele tá com uma doença que não tem cura, grave, né? Uma doença muito grave e que só vai piorar. Eles contam, assim, muito com a gente, né? Então, assim, eu acho que é a hora da gente estar lá para eles e conversar bastante. E muitas vezes eles realmente não conseguem esse acolhimento junto com outras pessoas que não estão ali tão envolvidos, né? Então, assim, quando você falou assim, não é reconhecido. Mas uma outra coisa que me deixa também bem preocupada, além de não ser reconhecido, não é validado, sabe? Então, assim, o tutor tá super mexido, ele tá muito vulnerável e ele não tem com quem conversar, porque muitas vezes a pessoa que vai conversar com ele vai falar assim, nossa, mas é só um bichinho. É só um gato, é só um cachorro, entendeu? Então, assim, nessa hora eu tento fazer um pouco diferente com os meus clientes, né? A gente senta, a gente conversa, eu fico lá com eles, eu acompanho consulta com veterinário, eu acompanho quando eles me ligam. Eu tive uma cliente que me ligou assim que a gatinha dela morreu, eu corri pro hospital veterinário para ficar com ela. A gente chora junto, a gente faz... É aquela coisa, é aquela hora que... Então, é a hora que precisa, sabe? É a hora que precisa. Então, assim... Depois eles vão chegar em casa, não sei se vai ter com quem falar, então a gente está sempre ali do lado. E assim, acompanha numa consulta, por exemplo, um cachorrinho, um gatinho. Eu trabalho só com gatos, mas às vezes, assim... o gatinho tem um diagnóstico muito grave, precisa fazer uma cirurgia muito grave, ou vai numa consulta com alguém, eu já fui também, junto com o tutor, sabe? Assim, aquela... Mas é o segurar a mão, né? Mesmo, segurar a mão. Mas acho que é como você falou da validação, né? Porque se a gente for parar para pensar, quando a gente tem algo que é validado, você tem a oportunidade de compartilhar a sua dor, ou enfim, os seus pensamentos. Quando você não é validado, você se isola e você se cala. Se cala, isso faz mal, né? Com certeza. Isso faz mal. Isso faz muito mal, com certeza. Mas o luto do pet, ele é igual o luto de perder uma pessoa, que a gente está exposto a adoecimentos, né? Que o luto não é só por morte, mas ele não é uma doença também, mas pode levar a um adoecimento. E tem um outro ponto que são as psicossomáticas, né? O nosso corpo acaba, de alguma maneira, nos sinalizando de que alguma coisa não está bem. E aí a gente vai olhar no emocional, pode ser que esteja lá. Pois é. Então, assim, às vezes cliente que mora aqui sozinho, só ele e o animalzinho. Gente, o animalzinho é realmente da família. É da família. Sabe? Muito é a rotina. Assim, claro, tem gente que não lida com o animal dessa forma. Sim, tudo bem. tudo bem. Mas tem muita gente hoje
que lida, gente, que perde um parente, às vezes, que é um parente que às vezes não lida tanto, ele sofre menos com a perca de um parente. E aí é o do que envolvimento pet, que às você vezes. tem, né? Às vezes você tá mais envolvido com aquele animal que tá ali junto com você o tempo inteiro, que você chega em casa, é ele que tá ali, é ele que faz a festinha, com ele que, né, você tá o tempo todo. Às vezes do que, né, infelizmente, um parente distante ou uma coisa assim, né? E não é uma coisa... E assim, às vezes eu não vejo muito um bichinho que tá comigo, sei lá, igual o meu cachorro. Ficou 17 anos comigo, gente. Pra mim é Uma parte de sabe, você, é uma né? parte de mim. Não tem como dizer assim Sim. que eu sofri menos Sim. quando ele morreu. Não tem. E sabe que é interessante isso que você falou, né? De, às vezes, sofre mais por um animal do que por um parente. Eu tenho uma paciente, eu escutei um relato esses dias de uma pessoa falando assim, de que ela se sente culpada de estar sentindo mais a perda do cachorrinho do que do pai que tinha morrido. E eu tenho uma paciente exatamente que aconteceu isso, que ela veio para terapia por causa da perda do pai, mas ela passou a ter todos as reações e se autorizar a viver o luto quando perdeu a cachorrinha. Porque era a companhia do dia a dia, que estava ali na rotina, espera quando está em casa, né? Tem toda uma configuração de identidade que está construída em cima É uma rotina mesmo. da vida daquele animal, né? E essa culpa que ela falou que tá mais culpada, a gente às vezes até entende, né? Porque ela ouve isso de todo mundo. Claro. É justamente esse não validar. Colocar Como é que você porque tá assim, como é que sofrendo você tá por um sofrendo? bicho? É. Né? Não E tem. às Nossa, vezes- parece que tá sofrendo mais pelo cachorro do que É, quando o pai é. morreu. Uma coisa dessa. E aí você acaba falando assim, gente, mas será que tem Tô- alguma tô coisa errada errada, né? comigo? É. Pois é, tem coisa errada. Gente, realmente é de acordo com o que a gente convive, né? É um vínculo estabelecido. É um vínculo. E que não se substitui, se a gente para pra pensar. E essa é uma pergunta que eu quero até trazer pra vocês. Vocês acham que ter um outro animal é melhor, é pior? Qual que é a opinião de vocês? Olha, eu converso muito com os meus clientes e eu tenho clientes de todos os jeitos. Tem cliente que acabou de perder e já quer adotar outro logo, né? Porque precisa de um bichinho. Ocupar esse vazio. Tem o cliente que o gatinho já tá muito idoso, que não sei, já tá assim, ai, ele já tá muito idoso. Será que eu adoto um agora? Né? É o caso da minha, que eu falo. Aí a gente eu não fica, vou né? adotar Vai nada conversar. agora. Tem outros que falam assim, ai, não quero nunca mais. Nunca mais, porque ninguém vai substituir o meu bichinho, não sei o quê. E eu acho que isso que eu falo pra eles é assim, calma, pensa, né? Sente, vamos conversar, o que você quiser conversar, e aí você toma uma decisão, assim, a gente não pode tomar por impulso, assim. Né? Eu acho que é de cada um, realmente, né? Eu fui dessas que eu falei, não quero mais. Aliás, eu já falava que eu não queria, e aí veio o Scooby na minha vida. E aí, assim, eu realmente, né? A gente se apega. Então, é aquela coisa, né? Mas melhor não ter do que se apegar E vou sofrer, sofrer de novo. E é uma trabalheira, é alguém pra você cuidar, é um negócio que te faz ter que estar em casa, ter que preocupar. Gente, a gente Não, muda toda a com nossa certeza. rotina, ter um Ele faz bichinho em parte da casa. nossa identidade. A gente Casa se ou não. reconhece com o bicho, né? Exatamente. Então, assim, mas quando eu tive o outro, eu acho, depois que ficou tudo bom, que tava legal, que tava bacana, eu falei, ai, tá bom, que bom que o Thor veio. Que veio. Mas eu acho que se tivesse dependido, assim, de mim, eu Não teria não outro. teria tomado a atitude de ter outro. Mas depois que ele veio, eu falei, ai, que bom, foi bom. Mas hoje, por exemplo, eu tô nessa fase sem e é uma batalha ainda, porque eu sinto vontade em alguns momentos de ter, porque poxa, é muito gostoso, é muito bom, é uma companhia, Cara, é demais, né? Eu também. Mas eu tô nessa batalha ainda de ter coragem, né? É desafiador. Eu também, assim que eu perdi a Pink, né? E vivendo aquela vivência de hospital, plantões, sem tempo, eu falei, eu não quero mais, nunca mais. Ainda mais que eu via óbitos, né? Muita coisa, muito sofrimento. Eu falei, gente, eu não quero isso pra mim nunca mais, não vou querer nunca mais. E aí, um belo dia, estava eu num plantão, à noite,
E chegou um casal, né, com uma cachorrinha de 30 dias, pequenininha. Ela tava assim, era um quadro bem de emergência, ela tava com hipoglicemia, tava com parvovirose, doença do carrapato, enfim. Na hora que eu identifiquei que era uma emergência, já corri com ela pra dentro, pro hospital, né, e a moça da recepção continuou fazendo os trâmites lá, que eu sou desse jeito, assim, eu não, aquela papelaia até que imprime tudo, eu saio correndo com o animal, assim, eu já falo pros donos do hospital, falei, gente, vocês vão ter um pouco de prejuízo comigo, porque nem sempre eu espero. E aí, eu já entrei com ela lá pra dentro, e aí, quando eu voltei na recepção, estabilizei, coloquei no oxigênio e tudo, a moça falou assim, ele foi lá no carro pegar a carteira. E até agora não voltou, mas tava chovendo, eu falei, né, às vezes esqueceu a carteira, eu saio na emergência. E não sei o que, nunca mais buscou. E abandonou. Sim. E nisso, assim, ela ficou muito mal. Ela teve umas 3 paradas, ela ficou um mês internada. Deus. Inclusive, a conta dela tá até hoje lá nesse hospital. Uns 30 mil reais, eu acho, nem sei, pra mais. E aí, eu fui me pegando, e eu não queria. Dava plantão, morava num lugar que não aceitava pet, onde eu morava. E nisso, um belo dia, eu falei, eu tô indo embora do plantão aqui, vou dormir em casa hoje, acho que eu vou levar. Coloquei na bolsa, escondida. E nunca mais devolveu. Nunca mais devolvi. Falei, não, amanhã eu levo de volta. E eu não achava que eu ia sentir o amor que eu sentia pela primeira. Eu falo, acho que... Gente, e eu, assim, eu até brinco. Falo, gente, eu sou praticamente obcecada por ela, a Duda. E eu tive neném recente, eu até brinquei que eu tô no puerpério, agora qualquer coisa eu tô chorando. E eu tive neném recente, todo mundo falava, depois que nascer, você não vai sentir isso mais, porque é diferente com o bebê. E eu continuo obcecada por ela, sabe? Não mudou nada. Agora é a filha recém-nascida, ela é a mais Sim, velha. exatamente. Elas vão brincar juntas. E aí, assim, em relação a isso, quando eu perdi o primeiro, né, que foi no Casapim, que eu tinha esse bloqueio, eu não queria mais nada, nem um cachorro, não queria mais nenhum pet, nada. E aí, depois que eu peguei a Duda, que eu vi que era tão bom, aí eu arrumei mais um, hoje eu tenho 2 cachorros, né? E hoje eu sou mais assim, eu só não tenho mais por falta de espaço, mas agora parece que eu tô numa fase que eu quero tudo, sabe? Eu fico, eu quero uma casa. É o puerpério. Deve ser. Aí eu falo, São os hormônios. tá tudo tão difícil, eu não tô dormindo, tá um caos, e eu fico, mas eu acho que um cachorro grande, assim... Você pode ter um gato. Você pode ter O problema do Gato é maravilhoso. é porque eu tenho muita alergia. E Mas aí a gente desensibiliza, né? Igual, assim, eu espirro demais, enfim, o olho incha, fica enorme, mas uma vez eu levei eu tinha recém-casado, e meu marido não é muito assim com gato. Aí, da mesma forma, abandonaram um gatinho lá no hospital. Falei, vou levar pra dormir em casa. Na hora que eu já cheguei com vários, assim, que eu achava na rua, eu tive 2 Cleitinhos que eu resgatei. Aí eram os Cleitons, chegava em casa e o marido, não. Pode tirar esse cachorro daqui, não vai ficar com ele aqui não, apartamento pequenininho. E aí, com o gato foi a mesma coisa. Aí eu levei esse gatinho um dia, e aí, assim que eu cheguei, eu passei a noite inteira passando mal, tomei uns 3 comprimidos de antialérgico, meu marido, não dá. E aí, bem no dia, aconteceu isso. Uma tutora tinha acabado de perder o gatinho, e aí o dono da clínica me ligou, falou, olha, você levou o gatinho, então uma tutora que perdeu um gatinho, era um gatinho amarelo, então pediu um gatinho amarelo, ela queria outro igual, e eu sei que você levou pra sua casa, eu falei, tá, eu lembro que eu levei. Aí chorei horrores também. Um dia que eu fiquei. Aí eu entreguei pra ela e... Você cuida dele, por favor. Sim. Cuida E dele na hora eu falei, gente, cada um reage de uma forma mesmo. Porque eu também, eu pensei, eu perdi e eu não queria mais. Queria aquele bloqueio. E essa tutora, não. Ela perdeu um e ela soube que tinha um filhotinho igual, que ela perdeu e ela queria um igual. E ela ficou com ele. Mas aí é como é individual, né? Exatamente, é muito individual. Sabe que eu tava lendo uma pesquisa que tava falando sobre como é o comportamento das pessoas diante de luto do pet, né? E aí eles falam bem isso, que a decisão de ter um outro pet, ele precisa ser muito individual, não pode ser uma imposição. Porque se é uma imposição, a chance de ter abandono é muito grande. E a chance da pessoa se sentir culpada de estar traindo o pet que morreu é muito grande, né? Então, quando a pessoa toma a decisão, eu quero, isso, inclusive, facilita o luto. E eu achei muito interessante isso. Porque a partir do momento que você investe num outro animal, investe no vínculo, então você tá numa oscilação que a gente chama de oscilação, que é o que se espera para o processo de luto. Então, você investe num animalzinho novo, mas você lembra com muita saudade, você olha para tudo aquilo que você viveu com o que morreu, né? Então, eu acho que como ajuda, é importante. com certeza, assim. Eu acho que sim, cada um tem o seu tempo, né? Igual eu falo, né? Quando veio, achei ótimo, depois... Mas
cada um tem seu tempo, mas realmente ajuda. Porque você vê que tem vida ainda, você vê que não acabou, né? Você vê que tem, que você consegue amar de novo, que você consegue se dedicar de novo, que você consegue cuidar de novo. Mas sim, aquele lá vai ter sempre o lugarzinho dele, sempre, né? Então... Sabe que eu tenho, pra gente finalizar, que eu fiquei pensando, a gente poderia passar mais tempo falando sobre isso, né? Acho que a gente teria ainda muita coisa para contribuir. Mas eu fiquei pensando disso que você falou, né? Que às vezes a gente guarda os objetos do outro animal, para que, se no momento certo, quando estiver pronta para reutilizar com um outro, né? Quem sabe outra pessoa é boa, né? Outro animal vai se beneficiar, né? Não tem problema, não. Nenhum. Eu tenho uns trem guardado. Nenhum. Eu tenho alguns que eu tô querendo, acho que eu tô precisando doar, inclusive. Nenhum. Até porque entra também um outro ponto. Cada um vai vivenciar e levar o tempo que for necessário, né? Pra se desfazer de pertences. Esse é até que eu acho que acaba entrando também num quê de um luto, apesar deles estarem vivos, mas eu não convivo com eles mais no dia a dia, né? E aí, na realidade, as vasilhinhas que eu ainda tenho são desses, dos próximos pós-Scooby. Do Scooby eu não fiquei com nada, até porque já tem bastante tempo, mas dos outros pequenos ainda estão guardadas num cantinho. Tem dia que eu acho, falo, meu Deus, tem que dar isso aqui pra alguém, acho que eu não quero mais ter cachorro. Quem sabe você ainda também tá se reorganizando. Exatamente. Eu falo que eu ainda vou ter. Tem espaço no seu coração, né? Tem sim. E é de uma Gente, vez que acontece, viu? Igual a Duda mesmo. Às vezes eles nos escolhem, né? Sim. Às vezes só aparece na sua frente, assim. Falando com eles nos escolhem, acho que nosso tempo já tá acabando, mas deixa eu contar só um caso de escolha. Minha mãe mudou pra um lugar, você sabe como ela é com os animais. E a vizinha veio toda linda contar de um gatinho. Falou que era uma gatinha. Olha essa gatinha aqui, que eu tô bebezinha e tal. Mostrou lá pra minha mãe. Enfim, minha mãe entrou pra dentro da casa dela e tal. Gente, passa uns dias, não tá a gatinha lá dentro da casa da minha mãe. Que na realidade é um gatinho. É um moço. Aí a mãe olhou e falou, mas então, não é fêmea, gente, é macho. Mas tá bom. Devolveu. Falou pro meu irmão, vai lá levar gatinho da vizinha embora. Gente, passa uns dias, tá, o gatinho adotou minha mãe, no fim a vizinha cedeu. Gente, não tem lógica, chega na casa da minha mãe, que ela, não, agora eu tenho que diminuir os bichos, tá, ela com mais um gatinho. Ah, mas é que gato é amor. Mas ele é, eu falei, gente, como que ele vai pra casa dela, assim? Isso. Ai, se sente bem lá. Ele adotou ela. Eu falei, mãe, com certeza a sua mãe tem uma boa energia. A única explicação é a energia. Porque eu falei, mãe, o que você fez pro gatinho? Nada. Ele brotou lá na sua casa e ficou. Mas que bom saber que a sua mãe tá com gato. Porque gato é isso, assim. Tem dois. A primeira vez que você tem um, você nunca mais quer deixar de ter. Mais. Certeza que seu marido, a hora que tiver um, conviver 2 dias, vai Eu também apaixonar. acho. A hora que a sua alergia passar, Ah, vai dar bom. Não, mas a minha alergia nunca foi problema. Tanto que eu peguei. Eu que sou alérgica, não dou problema. E assim, às vezes, quando eu sabia que eu ia atender um gatinho, eu falava, não, eu vou tomar um antialérgico e tudo, sabe? Pra poder... Mas às vezes eu tava numa internação que nem era a minha ala, assim, que eu nem precisava ir lá, sabe? Aí eu vi uns gatinhos, deixa eu dar um pouquinho lá e acabou ali, cara, espirrando. E eu falei, gente, não tem como, é minha muito mãe bom. agora é doida que eu pegue um gatinho. Ela fala, não, minha filha, já que você tá falando que você não tá com tanto tempo, tá muito corrida a vida, gatinho dá muito menos trabalho, gatinho é muito mais tranquilo. Aí fica ela... Controversa. Tenho certeza, isso é só ela pra me convencer. Gente, eu sei que a gente passaria mais tempo falando sobre o assunto, mas, mais uma vez, obrigada por vocês terem compartilhado não só as experiências pessoais, né? Conseguimos passar ilesa, todo mundo sem chorar. Mais ou menos. A gente deu uma emocionadinha, né? Consegui controlar. Mas o nosso lencinho ficou intacto aqui. Mas obrigada por compartilharem as experiências pessoais e as experiências profissionais. Eu acho que cada vez mais, se a gente tiver realmente espaço para falar sobre os lutos dos nossos pets, a gente não vai ter tanto tabu, né, de silenciar, não vai ter tanto adoecimento que às vezes pode acontecer e que os animaizinhos, querendo ou não, eles são fonte de vida, Sim, né? com certeza. Obrigado você que acompanhou aqui o nosso bate-papo, e que a gente possa ter esse espaço legítimo e que a gente possa dar sentido para os nossos lutos que estão aí presentes durante o nosso dia a dia. Obrigada.